Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo aqui o item 3 da apreciação do direito econômico, onde a gente havia parado antes, a parte 1, falamos a primeira parte da ordem econômica, a ordem constitucional econômica, princípios gerais da atividade econômica. Seguimos aqui o item que trata sobre o mercado não pode prescindir das consequências da valorização do trabalho humano. Como lembra a doutrina especializada, no mundo integrado, interdependente e globalizado, há sinais do esmaecimento de uma relação laboral, por assim dizer. Fixa produto da relativação, por assim dizer, fixa, produto da revolução industrial. O mundo cambiante e distinto que marca os dias atuais sugere uma remodelação do próprio desenvolvimento do direito do trabalho. O antagonismo trabalhador-empregador, ao menos em parte, há de ser substituído por uma visão da empresa como local para onde afluem interesses comuns, não tão contrapostos e antagônicos, onde pessoas participam em comunhão de esforços para o aumento do produto social. Como o problema do desemprego é crucial e as empresas, principalmente as menores, mas não somente elas, se sentem fragilizadas para uma sobrevivência no mercado global, a proteção da parte mais fraca, o trabalhador, normalmente o desqualificado, não há de ser tutelada olvidando-se da tutela da própria empresa, sendo razoável supor que a fragilidade desta, quando de diminutas dimensões, aproxima-se da fragilidade do trabalhador. Como nota Geraldo Feix, o mercado pode prescindir do trabalhador substituindo-o por capital, tecnologia, informação e escala, mas não pode sobreviver sem consumidores e sem ideologia. Sem trabalho, os homens perdem o referencial enquanto homens modernos e não sabem o que fazer das mãos e mentes desocupadas, e muito menos o que fazer para o sustento próprio e de sua família. O descarte do trabalho enquanto finalidade econômica é até mesmo enquanto fator de produção em setores genéricos da economia. Se a curto prazo representa ganho na redução de custos e diminuição de preços, a médio e longo prazo gera o rompimento da precária homeostase do sistema, acirrando a competição entre grupos, nações e etnias. Por outro lado, a redução das pessoas empregadas faz reduzir, na mesma proporção, o potencial de consumo, desestabilizando social e economicamente todo o sistema. Durante séculos, por necessidade e por sobrevivência, mas também por prazer e inteligência, o ser humano ensinou a seus filhos e gerações que o trabalho era fonte da riqueza e da dignidade, modo de agradar a Deus e aos homens e de multiplicar os dons da natureza. Se acenarem com qualquer alternativa ou salvaguarda, os economistas e estrategistas neoliberais deixam milhões de pessoas no vácuo econômico sem salário, emprego ou condição de sustento. A humanidade desenvolveu a agricultura, vácuo econômico sem salário, emprego ou condição de sustento. A humanidade desenvolveu a agricultura propiciou a polis, né? A polis tornou possível a ágora e criou o mercado para trocar o produto dos camponeses. O mercado moderno asfixiou-se a cidade, os camponeses e os próprios mercadores, os comerciantes. Por haver comércio sem compradores para as pode haver comércio sem compradores para as mercadorias? Pode haver consumidores sem emprego que os assalariem? O estágio atual do capitalismo asfixiou a polis e o camponês, mas agora começa a asfixiar o próprio conceito e suporte do mercado, sem o qual não sobrevive. Próximo item aqui, mercado informal. Mercado informal. Assinala-se que o mercado informal é sintonia de desvalorização do trabalho humano, mas pode ser indicativo
de excessos burocratizantes, falta de liberdade e barreiras desarrazoadas do ponto de vista do particular, que encontra dificuldades excessivas para formalizar seu negócio. Valorizar o trabalho, então, equivale a valorizar a pessoa humana. E o exercício de sua profissão pode e deve conduzir à realização de uma vocação do homem. Paradoxalmente, o mercado considera o trabalho humano apenas fator de produção. Próximo item. Valorização e isonomia das relações de trabalho. Valorização e isonomia das relações de trabalho. Desarte, do ponto de partida, tome-se a noção de que a valorização do trabalho humano diz respeito a todas as situações em que haja mais trabalho, entenda-se, mais postos de trabalho, mais oferta de trabalho, mas também aquelas situações em que haja melhor trabalho. Nessa expressão, se acomodando todas as alterações fáticas que repercutem positivamente na própria pessoa do trabalhador, o trabalho exercido com mais satisfação, com menos riscos, com mais criatividade, com mais liberdade, etc. Por meio desse fundamento constitucional, emerge a relevância jurídica da condição de sujeito socialmente sob proteção, pois o Estado há que se fazer mais presente, eliminando fatores de inferioridade na composição dos equilíbrios sociais. Também há valorização do trabalho humano quando o trabalho não sofre tratamento anti-isonômico, como é o caso em que remunerações diferenciadas são estipuladas, única e exclusivamente com base no gênero e na cor dos trabalhadores, o que é de todo intolerável e discriminatório. Nesse sentido, a remuneração do trabalho deve guardar estrita relação com seu exercício, ou que dele decorra, a ser dimensionado por fatores outros, que nada lhe dizem respeito. No sentido material, então, valorizar o trabalho humano é redistribuir mais condignamente aquele que se dedicou à empresa, tarefas empreitadas, para a qual foi contratado. No ambiente onde se verifique a efetividade dos direitos sociais previstos no artigo 6º ao 11 da Constituição Federal, as chances de tal situação venha a ocorrer são maiores. Valorização do trabalho humano e uso capião pro labore. Valorização do trabalho humano e uso capião pro labore. Registre-se ainda que a valorização do trabalho humano está conectada ao uso capião do pro labore. Isso porque, diferentemente dos requisitos tradicionais para aquisição da propriedade, o engrandecimento do aspecto de se tornar a terra produtiva, por obra do trabalho, como causa justificadora do título aquisitivo, constitui indisfarçável adesão à ideia de que o trabalho é merecedor de toda a proteção e de todo o reconhecimento jurídico que se lhe puder outorgar, sobrepujando, no particular, o direito do anterior proprietário. Próximo tópico: valorização do trabalho humano versus livre iniciativa. Por fim, há de se destacar, até porque sobre este outro fundamento da ordem econômica a seguir se discorrerá a tensão propiciada pela dualidade, liberdade de iniciativa e valorização do trabalho humano. Mesmo que esta relação não se afigure de modo idêntico ao da histórica relação capital versus trabalho, fato é que na vida cotidiana o desconforto social e, portanto, econômico é gerado em um sem fim de casos pela exasperamento e o antagonismo da referida relação pode refletir. Em verdade, tudo restaria mais harmônico se capital e trabalho reconhecesse a mútua dependência, fato que se evidencia em análises mais abrangentes, aquelas que tomam em consideração a coletividade em geral, e não somente a lógica individualizadora do agente econômico
atomizado no mercado. A valorização do trabalho humano diz mesmo com a necessária intervenção do Estado nesta relação, posto que a parte mais fraca, embora mais numerosa, se vê submetida ao domínio imperativo dos capitais. O contexto macroeconômico deve oferecer oportunidades equitativas tanto para o capital como para o trabalho. Estabelecidas estas noções, analisaremos agora o outro fundamento da ordem econômica. O outro fundamento da ordem econômica é a livre iniciativa. A livre iniciativa, tão falada pelos doutrinadores do capitalismo, por aqueles que pregam visões mais neoliberais, a livre iniciativa, ao lado da valorização do trabalho humano, é contemplada como fundamento da ordem econômica. Então, a livre iniciativa é outro fundamento da ordem econômica. Compreende o direito de todos possuírem, de se lançarem no mercado de trabalho por sua conta e risco, liberdade de lançar-se à atividade econômica sem encontrar restrições do Estado. Está ligada à concepção liberal do homem, evidenciando sua individualidade. Logo, também é fundamento que conduz necessariamente à livre escolha do trabalho, que, por sua vez, constitui uma das expressões fundamentais da liberdade humana. Como salienta Miguel Reale, a livre iniciativa não é senão a projeção da liberdade individual no plano da produção, circulação e distribuição das riquezas, assegurando não apenas a livre escolha das profissões e das atividades econômicas, mas também a autônoma eleição dos processos ou meios julgados mais adequados à consecução dos fins visados. A consecução dos fins visados. Liberdade de fins e de meios informa o princípio da livre iniciativa, conferindo-lhe um valor primordial como resulta da interpretação conjugada dos citados artigo 1º e 170, que são aí os fundamentos da República Federativa do Brasil e o fundamento da ordem econômica do Brasil. Aí o próximo tópico aqui, liberdade de iniciativa. A gente falou antes da livre iniciativa, agora liberdade de iniciativa e mercado. A potencialização da liberdade constitui inegável fundamento de dinamismo e produtividade no sistema econômico, mas também traz preocupações de abuso em face do poder econômico conquistado. Desarte, o fenômeno da concentração econômica, observado com mais intensidade nas últimas décadas, que faz com que o poder econômico fique assenhorado nas mãos de uns poucos, com aumento do potencial de ofensa à livre iniciativa, invoca a necessidade de tutela e intervenção do Estado. Pena que aquela literalmente sucumbir. Então, ao contrário do que se poderia imaginar, a intervenção do Estado no domínio econômico, Constituição Federal, artigo 174, muito antes de limitar a iniciativa e a liberdade do particular, tem por fim mesmo preservá-la. Mas, advirta-se, ela exclui a possibilidade de um planejamento vinculante para todos. Próximo item. Aí a gente termina aqui, que agora a gente fez a segunda parte aqui do item 3, do item 3 do direito econômico. E agora vamos finalizar a segunda parte para pular para a terceira parte, em que o primeiro assunto será a atuação estatal direta na economia é subsidiária. A atuação direta na economia, a atuação estatal direta na economia é subsidiária. O que é isso, subsidiária? Quando o particular não tiver a capacidade de fazê-lo, o Estado fará. E assim que a República Federativa do Brasil está fundamentada.